né, a multa isolada, que é aquela multa, né, até que como eu mencionei aqui a questão do Gilberto, né, é uma multa que ela é aplicada quando não tem tributo devido. Então ela é chamada de multa isolada. E aí ela tem que ter, Gilberto, uma relação de proporcionalidade. Como assim? A função das multas é uma função o quê? Tem uma função preventiva, né? Como assim função preventiva? Bom, como eu sei que a multa é alta, eu vou tentar pagar todo o tributo, né? Eu pago em dia meu tributo porque eu não quero incorrer em multa de mora, eu não quero incorrer em multa punitiva, né? Então, essa é a função preventiva, que é fazer com que você não deixe de pagar o tributo. Mas ela também tem uma função que é, né, a preponderante aqui, punitiva, que é falar assim: você fez uma coisa errada. Como você fez uma coisa errada, você vai receber uma sanção por ter feito algo errado. E aí, qual que é a relação aqui? Tem que ter uma proporcionalidade. Por isso que na multa de mora, olha, o ilícito é mais leve. O ilícito é menos grave. Quando eu falo ilícito, eu não estou falando de ilícito criminal, não, tá? Eu estou falando simplesmente de descumprir a lei. Se eu não paguei um tributo na data, eu descumpri a lei, tá? E aí eu pago ele em atraso. Então, só que esse descumprimento é um descumprimento fraquinho, né? Não é tão grave. Então a multa não pode ser tão grande. Limite máximo aqui de 20%. Agora, eu não apenas eu não atrasei, eu fiz outras coisas erradas, né? Eu não paguei o imposto, né? Eu não coloquei na minha declaração. Houve, então, uma omissão de receitas aqui que levou a não pagar o tributo. Então, vejam, isso é mais grave. Não é um mero atraso, é um não pagamento do tributo que precisou de um auto de infração para cobrá-lo. Então, a multa é mais grave também. O STF disse que pode chegar até a 100%. Tá? Quando eu tenho o quê? Um dolo, fraude, simulação, uma conduta assim intencional de ludibriar o fisco, que não é simplesmente assim, ai, gente, eu não vou colocar na minha declaração para enganar o fisco. Não, não é esse dolo suficiente, não. Tem que praticar mesmo falsificação de documentos, articulação de negociatas, né? Simulação, que é declarar uma coisa fazendo de conta que é outra, né? Nesses casos, o ilícito é ainda mais grave. Então, aí vem a multa de 150%, que a gente está questionando, inclusive, se ela é constitucional ou não. Então, quando tem uma multa isolada, significa que eu cometi algum ilícito, porém, não tem tributo devido. Vou dar um exemplo aqui bem básico. Se você tem que declarar o seu imposto de renda e não declara, você recebe uma multa. Mesmo que você não tenha que pagar o tributo, certo? Mesmo que você está isento, você era isento, mas você tem um patrimônio de um valor, você estava isento, você não teve renda nenhuma, mas você tem um patrimônio grande que precisava ser declarado. Você não declarou, você vai pagar uma multa. Tá? Uma multa no valor fixo, tá? Que gira ali em torno de R$ 200. Nem sei quanto está esse ano. Sei que ano passado era R$ 165. Se alguém souber, já até coloca aqui o valor da multa isolada. Isso é uma multa isolada. Vocês perceberam? E é uma multinha pequenininha no final das contas. Por quê? Porque é para me punir por eu não ter entregue a declaração, que é não cumprir uma obrigação acessória. Só que isso não causou prejuízo nenhum ao fisco, porque não tinha tributo a ser pago. Agora, se eu não entrego a minha declaração e tinha tributo a ser pago, aí, quando eu entregar essa declaração atrasada, né, eu vou ter uma multa de 20% do tributo devido. Por quê? Porque a falta de declaração implicou o atraso no pagamento. Né? Ou se eu nem declarar e receber um auto de infração,
vai ser 75% do tributo devido. Por quê? Porque eu deixei de recolher o tributo, né? Então, quando a gente está falando da multa isolada, nós não temos, pessoal, nós não temos, Gilberto, um parâmetro definido pelo judiciário. Ele examinou até o momento casos concretos para examinar se há uma proporcionalidade ou não. E normalmente as multas corretas, vamos dizer assim, acabam sendo em valores fixos, tá? Os estados estabelecem lá em UFESP, por exemplo, né, ou alguma unidade de medida do estado, né, ou um valor fixo. Ah, multa de R$ 500 por nota fiscal que deixou de emitir, por exemplo, tá? Agora, tem uma discussão envolvendo isso, que é exatamente essa aqui. Olha só, é lá do estado de Rondônia. Tá? Lá no estado de Rondônia tem esse recurso extraordinário em repercussão geral, que é o tema 487, e que é muito comum. Por que eu estou citando isso aqui de Rondônia? Porque esse está em repercussão geral. Mas eu me lembro que lá no estado do Mato Grosso também se aplicava uma norma parecida. Aqui em São Paulo também tem norma parecida. Então, eu acredito que praticamente todos os estados acabem adotando algo assim. Então, por exemplo, saiu a mercadoria do meu estabelecimento. Não tinha imposto nenhum a pagar. Era um produto isento. Ou então, era diferimento. Ou seja, vai ser cobrado tributo em outra etapa da cadeia mercantil. Então, eu não tinha que pagar nada. Você sabe como que as legislações estaduais acabam prevendo? Algo parecido com isso aqui. Um percentual em cima do valor da operação. Olha, Rondônia prevê aqui uma multa variável entre 4% e 5%. Então, você já pensou que eu faço uma venda de mercadorias de R$ 1 milhão? Não tinha imposto nenhum a pagar, porque essa mercadoria é isenta, porque tem diferimento, não tem nenhum imposto a pagar. Mas eu tinha que cumprir uma obrigação acessória, eu tinha que fazer um registro, eu tinha que emitir uma nota fiscal, e eu não fiz. Vem o Estado e pega e aplica uma multa de 4% em cima do valor da operação. Isso não foi julgado ainda, mas a gente tem várias decisões esparsas dos tribunais de justiça, porque principalmente os estados que costumam fazer isso com o ICMS, julgando que essa multa ela é inconstitucional, tá? Por quê? Porque não há uma proporcionalidade entre o ilícito e a multa.